Olá, o programa aqui Fala o Bem, Faz o Bem e Divulga o Bem começa agora. Começa agora convidando você a fazer parte da corrente do bem, ou seja, aquela corrente que faz com que você olhe para o outro, olhando para ele e dizendo assim, eu me importo com você, você faz parte. E pensando nisso, nós também temos que lembrar que tudo na vida é servir. O professor serve o aluno serve o professor. Por quê? Um não existiria sem o outro. Então, isso é o trabalho. Uma frase bíblica diz o seguinte, que tudo que fizerem, façam de todo o coração. Ou seja, façam com uma boa entrega. Tudo aquilo que você entrega dentro do seu trabalho te dignifica. Faz com que você possa servir de uma forma que seja produtiva para a sociedade em todos os sentidos dentro do seu ambiente de trabalho. Porque, afinal de contas, no ambiente de trabalho nós passamos grande parte da nossa vida. Então, se alegre, faça com paixão, faça com responsabilidade. Agradeça aquele trabalho da onde você tira o seu sustento, mas que você também dá a sua parte, a sua contribuição social. Porque se não fosse isso, não haveriam as trocas. E aí nós não poderíamos ter a vida que temos hoje. É certo que existe muita injustiça, mas a justiça sempre prevalece. O importante é que você caminhe nesse sentido de sempre ser justo naquilo que você faz e que você, no seu servir, no seu fazer, você faça com muito amor. A gente sente, né? Até quando a gente vai numa loja, num supermercado, em qualquer lugar, o caixa que te atende, o carinho, a maneira como ele olha, a maneira como ele atende, com educação, com respeito. E o respeito cabe em qualquer lugar. E hoje, aqui no nosso programa, nós estamos trazendo uma pessoa que faz parte de um grupo, né, de magistrados que é muito importante para a nossa sociedade, para assegurar o direito do trabalhador e também para assegurar o direito do empresário, para que ele saiba quais são os direitos e os deveres dele e também para que o funcionário ele saiba quais são os direitos e deveres que ele tem para com a empresa e também para com a sociedade. Hoje nós estamos aqui com o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, que é o doutor Alonso Filho, amigo de muitas jornadas pela paz, é uma pessoa que se disponibiliza voluntariamente também para estar nas escolas e esclarecer muito sobre a questão da cultura de paz na vida como um todo e também inspirar os alunos a quererem fazer uma faculdade e seguir um caminho do bem e da paz. Uma alegria te receber aqui, doutor Alonso Filho. Muito obrigado, Maristela Positano, né, nossa querida amiga, que nos dá a oportunidade sempre, né? Gratidão a Deus em primeiro lugar, né, por estar aqui. E um abraço a todos os que nos assistem aqui à TV Assembleia, no Trilha Social. Um abraço para o meu amigo André, para o Jonathan, que também estão participando. Na verdade, o que é que a gente observa, Maristela? Deus nos dá a oportunidade, né, de você em determinados campos, determinada área, seja na área jurídica, seja na área da comunicação, seja na área artística, de você fazer, como você colocou muito bem no início do programa, fazer o bem. Se eu mentalizo, mas não é só o bem, não é o bem individual, o bem coletivo, o bem comum, o bem a todos, tá? Porque o que eu produzo retorna. Então, se eu produzo o bem, vai retornar o bem. Mas, como você colocou muito bem, tem muita injustiça, mas existe uma justiça maior que não deixa passar nada. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente recebe o retorno. Principalmente, o nosso voluntariado é uma forma de eu retribuir a coletividade, a Deus em primeiro lugar, mas a coletividade, do que eu recebo, né? Porque o meu salário é pago pela sociedade. Então, eu fico feliz de ser trabalhador voluntário do Marcial Voluntário, da ONG que você e o André organizam. Porque é uma forma de a gente colaborar, como também muitas pessoas já colaboraram na minha vida. A gente falava aqui em off, né? Essa coisa, ninguém faz nada sozinho.
Uma mão lava a outra, a gente lava o rosto. A gente está sempre se ajudando. Eu gosto muito desse formato que eu digo, eu te ajudo, tu me ajuda. A gente sabe o que é que dá. Então essa é a proposta, sempre disponível, porque é uma forma de eu retribuir, de servir. Se o mestre dos mestres veio e disse, eu vim para servir, não para ser servido, quem sou eu, Alonso, filho, que vou pensar diferente. E o servir é algo que é tão óbvio. Nós deveríamos estar muito mais atentos a isso, que aquilo que nós fazemos sempre vai reverberar, reverbera na vida do outro, mas reverbera na sua também. O lixo que é jogado no vizinho vai trazer sujeira para tua casa. Então, se você não cuida também do teu vizinho, você também não está cuidando tão bem da tua casa. Né? Por isso que nós temos que ter sempre um olhar para aquele com o qual nós convivemos, né, no dia a dia. E o trabalho também dignifica o homem, sempre, porque sempre. Quando você se sente útil para a sociedade, útil para você mesmo, você assim, eu fiz alguma coisa e recebi algo em troca. Essa troca é como uma reposição de energia. Troca recíproca. E também nós estávamos falando, né, o que te levou a escolher o direito? O que é que, especificamente, você entrou na Justiça do Trabalho? Teve alguma história, alguma coisa que te fez fazer essa escolha, te marcou para escolher? Tem, Maristela. Olha só, na verdade, o que eu poderia dizer é o seguinte, né? Em primeiro lugar, eu gosto sempre de citar isso, tá bom? Não é para coisa não, é para a gente saber disso. A minha primeira função foi feirante. Eu sou ex-feirante. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu não era trabalho infantil porque meus pais nunca exigiam horário, mas a gente colaborava numa granjinha que meu pai tinha no quintal e todos os irmãos colaboravam. Imagine o seu Alonso toda uma criança com 13 filhos e eu sou o 11º, tinha que cuidar de todo mundo e a gente colaborava. A partir daí, mas a gente sempre estudando, é obrigação, tem que estudar, podia fazer qualquer coisa, brincar, estudar, depois colaborar. E aí a gente foi estudando, escola pública, todas as escolas públicas, depois quando eu passei na UFAL, eu passei em economia. Só que eu tinha que trabalhar. Fiz um concurso, passei para auxiliar judiciário na Justiça do Trabalho, que ainda era da 6ª região, ainda era Pernambuco e Alagoas junto. Depois, em 92, foi que veio o Tribunal da 19ª região. Quando eu assumi Recife, fui para Penedo. Na cidade de Penedo, eu fui auxiliar judiciário. E aí o que aconteceu? Lá, um juiz, doutor Edson Arruda da Câmara, juiz de trabalho, que veio de Pernambuco, mas que Deus já chamou, já voltou para o mundo espiritual. O doutor Edson, ele me dava as sentenças dele. Eu não só acompanhava os casos, que na época não era digitação não, viu? Era datilografia. Datilografia, máquina de datilografia. E olha que muito interessante. Tecnologia de ponta da época. De ponta da época, inclusive máquina manual, depois elétrica. Só que ali tinha o seguinte, a gente colocava 4 folhas e 3 carbono. Se eu errasse uma palavra, tinha que apagar no tudo, o corretivo, quando ele aceitava. Ou então tinha que começar tudo de novo. Então, qual era o meu cuidado? Eu pegava, eu não só acompanhava os casos, porque no interrogatório eu estava lá datografando, como eu sempre pegava a sentença dele, que ele me dava a mão para eu datografar, e eu ia ler cada com cuidado. Quando eu tinha dúvida, eu perguntava a ele. Mas às vezes ele já tinha saído e eu não tinha. Eu ia lá no livro, eu ia lá me perguntar se o artigo era aquele, se não era, verificava, eu comecei, e não era da área jurídica. Aí uma vez eu cheguei para ele, doutor Edson, o senhor citou aqui um artigo que não é o artigo específico, é tal. Ele disse, você tem razão. Mas você só viu como? Eu digo, porque eu estava olhando tal, ele olhou para mim, vem cá, você está revisando a minha sentença, é? Eu digo, não, é porque se eu datografar errado, você vai mandar eu datografar de novo. Ele disse, não, mas eu não disse, não é por isso não, eu digo que eu estou percebendo que você está lendo corretamente. Você faz o quê? Eu digo economia. Ele deixe. Foi assim que aconteceu. Vai fazer direito. A sua área jurídica. Quem sabe um dia você é juiz de trabalho. Assim mesmo, em 84. Eu guardei aquilo. Quando, logo em seguida, 6 meses depois, eu passei para fiscal de renda. E sempre estudando direito de área jurídica, mas sem ser formado em direito. Deixei economia, entrei no SESMAC, me formei em direito e levei 12 anos como fiscal de renda. Mas sempre acompanhando as situações e verificando que eu podia ser mais útil, Maristela, através da atuação na justiça. E aí eu comecei a estudar para concurso. Comecei estadual, ia fazer juiz federal, mas logo em seguida passei juiz de trabalho. Quando eu passei juiz de trabalho, que eu já queria ser juiz de trabalho, porque a área do trabalhista sempre me encantou,
pela essa possibilidade de você poder atuar, como você colocou muito bem, nesse serviço à coletividade. Claro, um serviço subordinado e remunerado, que aí vem o vínculo do emprego. Mas eu sempre gostei desse trabalho. Então eu entrei, investi e amo estar na Justiça do Trabalho. Já estou há 30 anos, dia 10 de janeiro de 1996 eu entrei, já tenho 30 anos aqui e realmente gosto muito do que eu faço. Então, e ser magistrado para você foi um sonho que você realizou? Foi um sonho para mim, né? E na verdade uma missão que o doutor Edson Arruda da Câmara despertou em mim, quando ele disse que, da forma como eu estava vendo o processo, como eu examinava, ele disse, qual é a sua opinião? Ele perguntava a mim, qual é a sua opinião nesse caso? Ganhar ou perder? Eu dizia, eu ganhar aqui, perder aqui. Então ele disse, olha, você tem que entrar na área do direito, você não é na área da economia. Realmente, eu me identifiquei no meio jurídico, né, por você poder conceder ao outro o direito que ele tem e também cobrar dele o dever que ele tem, como você falou muito bem. A justiça do trabalho não só é questão do direito do trabalhador. Dá direito ao trabalhador, mas cobra o dever dele. Dá direito ao empresário, cobra o dever dele. Ou seja, para que haja uma equiparação responsável e que as pessoas, quem tem que pagar, paga, mas quem tem que trabalhar, trabalha. E nós falamos também da questão do voluntariado e da responsabilidade social. Hoje em dia nós falamos muito na questão da responsabilidade social das empresas, porque se entende que aquela empresa ela está situada, uma fábrica que está situada num bairro, é dali que ela tira o sustento dela. Nada mais justo do que ela devolver um pouco também daquilo que ela recebe para aquela comunidade, para aqueles que são mais vulneráveis naquela comunidade. Eu sei que não é obrigatório, mas existe alguma lei, alguma forma de beneficiar a empresa que assume a responsabilidade social? Sim, olha só, por exemplo, nós temos, inclusive, eu quero até parabenizar aqui a própria Assembleia Legislativa, né? Porque na época eu estava como gestor do combate ao trabalho infantil, representando o Tribunal do Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Eu vou falar de 2 itens para você que está nos assistindo agora. Eu vou falar do trabalho infantil e da aprendizagem e vou falar também da pessoa com deficiência. São 2 itens importantes que as empresas podem atuar de forma positiva, proativa. Uhum. Então, aqui na Assembleia nós conseguimos junto, na época, com o deputado João Pereira e os demais deputados que estavam na época, eu digo ela porque foi autora do projeto. Nós conseguimos junto com outros amigos, né, Leandro Carvalho, o amigão nosso, participar também, a doutora Virgínia, procuradora do trabalho, e várias outras pessoas. Viemos, conversamos com a deputada João Pereira e ela convenceu os amigos de uma facilidade. Todos concordaram. 3 leis para auxiliar o combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem. Primeiro, existe uma legislação que é o projeto do Jovem Aprendiz de Alagoas, que tem que ser implementado mais. Tem também a lei que diz assim, a empresa que não cumpre sua cota, ela não pode participar de licitação. Aqui em Alagoas, não. Do mesmo jeito, a empresa que não cumpre a cota da aprendizagem, e eu vou explicar o que é a cota da aprendizagem, não pode participar de processo licitatório, nem pode receber incentivo fiscal. Repara como é interessante. Por que isso? Porque até 14 anos não se pode trabalhar, tá? A partir de 16 anos é que se consegue trabalhar. Mas pode trabalhar a partir de 14 se for como jovem aprendiz. Aí vem a responsabilidade social que você falou. Então, uma empresa naquela comunidade, se ela tem, digamos assim, ela tem toda empresa tem os cargos que existe a capacitação técnica. Então, 5% dessa capacitação técnica, desses cargos, deve ser destinado à aprendizagem. Jovens a partir de 14 anos, dos 14 aos 24, e se for pessoa com deficiência, não tem limite, pode ser qualquer idade. Então, jovem de 14 a 24 podem trabalhar como jovem aprendiz. Tem todos os direitos do trabalhador. A única coisa que diminui é o FGTS, que é no trabalhador comum é 8%, e no caso dele é 2%. Mas por quê? Porque também a jornada pode ser reduzida. Se ele não terminou, por exemplo, ainda o nível do ensino médio, ele pode trabalhar só 6 horas. Depois do ensino médio é que ele trabalha 8. Mas recebe hora extra, 13º, férias, recebe tudo. Então é algo muito bom para a comunidade. Imagine numa comunidade, uma empresa que contrate pelo menos, vamos supor, 5 jovens aprendizes, são 5 famílias auxiliadas. Então hoje, uma das formas de responsabilidade social é as empresas contratarem mais. Estive recentemente lá no nosso tribunal, inclusive o juiz Flávio Costa, mandou um abraço para ele, para toda a equipe que contribui, que participa lá, organizou junto com os demais colegas e as entidades, o Ministério Público do Trabalho, as entidades que cuidam do combate ao trabalho infantil, eles organizaram, já vamos aí para mais um mutirão. Se a memória não me falha, é o 3º mutirão
né, de vaga inclusiva. Mas como é que foi isso? Foi justamente conversando com as empresas que elas deveriam participar. E aí já estou entrando, inclusive, na questão da pessoa com deficiência. Porque a partir desse mutirão, começou a se conscientizar as empresas que elas deveriam contratar pessoas com deficiência. E é lei, viu? É uma lei de 13.146 de 2015, que fortalece, reforça as diretrizes da convenção que está na ONU, Convenção Humana dos Direitos Humanos, das Pessoas com Deficiência. Convenção desses Direitos Humanos, as pessoas com deficiência têm direito à contratação. As empresas com mais de 100 empregados, elas têm que contratar. Então, essa contratação, logicamente, é uma contratação de responsabilidade social e de inclusão. Tem coisa melhor do que inclusão? De você se sentir incluído, Maristela, participar da coletividade. Eu gosto sempre de citar assim, ó, deficiência. Isso é uma coisa que eu uso na cabeça. Deficiência, eu sempre boto o D entre parênteses. Deficiência, porque é uma eficiência diferente. Ela só precisa de apoio. Então, por exemplo, se eu não tivesse com o microfone agora que o João Neto colocou, você é meu ouvido direito? Não. Então, esse aqui me dá eficiência. A cadeira de roda, de quem anda, tem logo dificuldade de locomoção. A eficiência dela é apoiada. Então, pessoa com deficiência, para mim, é eficiência diferente. É eficiência que precisa do apoio da gente. É preciso do apoio. E essa questão da deficiência nós vamos falar já também, porque tem algumas coisas que aconteceram aí que nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso eu queria falar também que o senhor falou também dentro da participação feminina na magistratura. Como é que você vê o avanço das mulheres na questão da rotina de do juiz de trabalho? Assim, na justiça do trabalho. Olha, em primeiro lugar é o seguinte, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a nossa associação nacional, a ANAMATRA, né? Eu atualmente estou presidente da AMATRA 19, que é a Associação de Magistrados do Trabalho de Alagoas. Mas a própria nossa associação nacional, ela também já mudou até o nome. A ANAMATRA, né? A ANAMATRA tem, inclusive, não, agora, inclusive assim... Associação Nacional. Nacional, né? Das Magistradas e dos Magistrados. Sim. Aqui, com certeza, o próximo à presidência, a gente não teve tempo de fazer isso, mas ficou a sugestão para ele, para que a próxima presidência já mude também o nome da AMATRA. AMATRA, Associação das Magistradas e dos Magistrados. Quando eu me comunico com os colegas pelo WhatsApp, eu e-mail, tudo, sempre eu boto magistrados e magistradas. Mas a gente precisa oficializar isso, como fez a ANAMATRA, Associação Nacional de Magistrados. Então, a nível nacional, a gente tem observado, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele tem trabalhado a questão dessa igualdade de gênero. Então, por exemplo, por que num tribunal tem só, por exemplo, tem 8 juízes? Porque os outros juízes têm que ser homem. Não, tem que ter homem, tem mulher. O nosso tribunal, inclusive, também está até uma lista agora que eu não vou manifestar muito, porque tem interesse de associados que de um pensa de um jeito, pensa de outro, eu não vou intervir dizer assim ou assado. Mas uma coisa eu posso defender, que sempre a inclusão da mulher de igualdade de condição do que o homem. A gente sabe que as mulheres, muitas vezes, têm sua jornada tripla, quádrupla, e muitas vezes da mesma função não ganha igual ao homem. E precisa ter isso. A nível de justiça de trabalho, não tem isso, porque o juiz e a juíza ganham igual. Mas, a nível de participação no órgão coletivo, precisa aumentar. Precisa realmente aumentar a nível de Brasil. Né? Tem que ter o mínimo, se a minha memória não me falha, o CNJ exige pelo menos 40% de mulheres dentro da... E isso está sendo incluído, sabe? Tem as chamadas as listas agora exclusivas para isso, para que as mulheres também sejam promovidas a esses cargos de segundo grau. É muito importante também, né, essa questão da equidade, né? Você é uma pessoa, assim, eclética. Você toca violão, você canta, você compõe, você faz trabalho voluntário, você ajuda muitas organizações não governamentais que trabalham para as pessoas que são vulneráveis. Você é escritor também. A gente reconhece, né, a sua força, a sua competência. E você, como pai, né, teve uma experiência, e eu gostaria que você falasse da questão da pessoa com deficiência e que você também falasse desse documentário que você participou, que foi Tudo Bem Ser Diferente. Foi um documentário que fala sobre a questão do autismo na sociedade. Houve um silêncio durante muito tempo sobre a questão da pessoa com deficiência. Olha, Tudo Bem Ser Diferente.
que foi um documentário que foi lançado na última Bienal aqui em Alagoas, a Bienal Internacional aqui em Alagoas, que impactou muita gente. Muitas pessoas que assistiram depois disseram que eu não sabia, eu não tinha ideia das dificuldades que um casal passa quando vem a ter um filho com qualquer tipo, né? Uma pessoa com deficiência, e quais são as redes de apoio que às vezes não existem ainda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência de participar desse documentário. Olha, Marcelo, em primeiro lugar, gratidão a você, ao André, e mandar um abraço também para o Licou, né? O Espíndola, que eu disse até, inclusive, conversando com ele no WhatsApp, eu disse, uma das coisas que eu mais gostei desse documentário foi, primeiro, a participação de pai, mãe, e tem mãe solo, inclusive, né? A gente sabe que cerca de 60% a 70% das mães que trabalham com filho autista, o marido fugiu de casa. Abandonou, né? Digamos assim, com todo respeito, se acovardou, né? Porque o homem que tem coragem não abandona o filho, a filha, nem a esposa nunca, numa situação dessa. Mas é ele Deus, né? Quem fez isso. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Mas então, o que eu gostei do documentário foi as histórias de vida. As pessoas contando a sua experiência, e você vê pessoas que choraram. Eu, inclusive, que não tenho mal de estar chorando em público, teve uma hora que eu fiquei assim, me segurando, e a lágrima descendo com as narrativas, as dificuldades, os desafios, as pessoas que precisavam, inclusive, para sobreviver, para poder trabalhar, ter que, em algum momento, contar com uma rede de apoio da família, para poder, naquele momento, ficar com ele. Às vezes o marido ia ficar, a mulher ia trabalhar, e vice-versa. Então, mas tudo acima de tudo mostrando o quê? Pessoas, seres humanos. A pessoa com deficiência, porque o autismo também é considerado deficiência, tá? Porque o conceito de deficiência é justamente aquela visão não é uma visão médica apenas, é uma visão que se chama biopsicossocial, que tem a ver com o impedimento que você tem de interagir, de locomover, de você participar de todas as relações sociais de forma, digamos assim, até típica. Então, todo esse impedimento a longo prazo, como é o caso, por exemplo, da deficiência visual, auditiva, do próprio autismo, que não tem cura, né? Então é importante a gente... Tem um tratamento, né? Um cuidado. Tem que ter cuidado. Mas não é para tornar a pessoa atípica, intípica, não. É aquilo que eu falei no começo da nossa fala. É para que a eficiência dele, que é diferente, possa ser apoiada e ele possa exercer o direito de cidadão e de cidadã como todo mundo. Mas nós precisamos enxergar a pessoa, e você também tinha falado aí, não sei se é ao vivo ou em off, né, que a gente sempre fica conversando, da questão da empatia, da necessidade da gente enxergar o outro. Acho que foi no programa. De, olha, eu me importo com você é importante. Essa fala, acho que agora eu lembro bem, foi no começo do programa. É fundamental a gente olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa como outra qualquer, no sentido de direito, de respeito, de acolhimento, de inclusão. No sentido geral, é trabalhoso. E o documentário, ele pegou várias situações. E uma das coisas que eu falei quando o Licurgo pelo WhatsApp, que eu achei fantástico, é após cada comentário, ele trazia um conteúdo. E o conteúdo relacionado ao documentário. Não era falando do comentário, não era comentando o comentário do outro, a fala do outro. Não, ele trazia um conteúdo esclarecedor. Eu achei fantástico isso. Então, as pessoas amigas que eu mandei para muita gente, as pessoas disseram, rapaz, eu não sabia que era assim, não sabia que era desse jeito. E, realmente, o desconhecimento da dificuldade do outro pode ensejar na falta de apoio. Quando eu percebo que o outro tem aquela dificuldade, poxa, eu posso ajudar? Então, coletivamente, podemos ajudar? Sim. É o que você falou naquele começo, a responsabilidade social. Então, esse com o documentário que você botou ali, que começa até com um jovem, né? Eu achei tão lindo a forma como foi feita. E aquele jovem, que ele é autista. Então, é interessante que eu coloquei. Ele, como ator, com o direito de participar, do jeito que ele participou, ficou muito bom. Ele ficou muito feliz em participar. E o quanto é importante essa inclusão e dizer, né, você importa, acho que todos nós queremos ser incluídos e nos sentir pertencentes. Inclusive, desculpe interromper, até o livro seu, que tem a ver, né, o mesmo título, né, que é Graças a Deus. Tudo Bem Ser Diferente, foi o livro que eu lancei
e a capa, ó, Tudo Bem Ser Diferente, Olha, achei Entendendo lindo, o Autismo. lindo, lindo. É um livro que ele é bem conciso e ele fala dos Mas profundo, tipos, viu? né? Hã? Conciso, mas profundo. Eu li. Ele fala de uma história de uma criança e foi baseado em fatos reais. A minha neta, ela tem amigos dentro da escola que são pessoas com autismo e também uma amiga que tem uma prima e essas crianças vieram participar também na Bienal no dia que foi lançado o livro e foi lançado também a questão do Tudo Bem Ser Diferente, do documentário. Então, é muito importante que eu acho que a sociedade, se cada um fizesse a sua parte, chamasse atenção para aquilo que sente, aquilo que perturba a tua alma, você também começa a incomodar o outro para que o outro saia da acomodação de não fazer nada para fazer alguma coisa, né, de substancial. E isso que você passou para todos nós. Nós agradecemos também você ter participado desse documentário, assim como todas as famílias que estavam ali. São pessoas que são de uma força, de uma coragem que a gente não sabe nem onde foi buscar, né? Uma energia fantástica. E também a sua personalidade, a sua forma de ser no mundo, esse voluntariado. Você fez uma música, né, para o voluntariado. Mas antes da gente falar sobre a música, eu gostaria que você deixasse para a gente aqui, você disse que você escreveu sobre a questão das pessoas com deficiência. Você tem algo para nos mostrar que vem da tua alma e que você queria muito tocar outras almas com aquilo que você escreveu. Eu peguei o poema, deixa eu localizar aqui no livro, tá? Rapidinho. Eu não decorei não, que são 100 poemas. O nome do poema é Não Há Cura Sobre Ser Você Mesmo, viu? Vou localizar aqui rapidinho, que é o poema Não Há Cura Sobre Ser Você Mesmo. Rapidinho, viu? Tá. Então, e a questão de ser um juiz do trabalho. A gente sabe que você também veio de uma família que não tinha aquela condição de pagar uma faculdade, com 14 filhos, realmente deve ter sido muito desafiador para os seus pais e para vocês como filhos também, mas que você não desistiu. Que essa sua força inspire os nossos jovens. Uma coisa que eu diria para os jovens, para guardar dentro dessa visão, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito aos meus pais, aos meus irmãos, à família como um todo, que é uma escola, né? O lar é a primeira escola da gente. Chico Xavier dizia isso muito com Emmanuel, né? Mostrando tanto é que o Cristo, né, veio para o planeta, ele veio para a família, né? Não ficou, podia ser, né? Foi para a família. E o interessante disso tudo é que é um pensamento que me move, está até no nosso livro, que eu tive a honra, né? Quando eu lancei em 2017 na Bienal, lá no stand mesmo da Maceió Voluntário, que a Marcela me convidou, que não ia dar tempo mais nem de lançar, porque eu tinha perdido o prazo de inscrição, e você me deu essa chance de eu lançar o livro. O pensamento que tem lá, que eu guardo para mim e digo sempre para os jovens: quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista. Quando merecer, você conquista. Eu faço visualmente que é para você decorar. Quando o objetivo for nobre, viu? Nobre significa dizer, não prejudica ninguém, faz bem a você e aos outros também. Então, quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista. Quando você merecer, você conquista. E esse merecimento é o meu esforço, é a minha dedicação, é fazer o meu melhor para alcançar o objetivo que eu quero. Essa é a visão. Então, o poema é o poema 46, no livro que nós lançamos, que é Poetizando-se. E está assim: não há cura sobre ser você mesmo. Não há cura sobre ser. Não há cura sobre ser você mesmo. Não há cura sobre ser, não há cura sobre ser você mesmo. Cada ser humano é um ser único. Cada ser humano é um ser especial. Todo ser humano tem o seu jeito. E o seu jeito de ser deve ser o natural. Então, mais respeito e mais empatia e também mais acolhimento fazem sempre muita diferença
na expressão dos sentimentos. A pessoa que tem deficiência precisa de apoio e de inclusão, e é o que diz a boa inteligência, unida ao amor que há no coração. A deficiência pode ser escrita de uma forma muito diferente, se pensar que toda a vida requer um apoio para ser eficiente. Ser autêntico é ser verdadeiro, é buscar o ser em si o melhor, é transformar-se por inteiro, deixando florescer o seu amor. Se só a cura, olha que interessante, só a cura do que está adoecido, a máscara diária é que adoece. Por ser divino fica esquecido, quando a aparência prevalece. Vou reler para você ver como é interessante. Só a cura do que está adoecido. A máscara diária é que adoece, pois o ser divino fica esquecido quando a aparência prevalece. É preciso despertar a consciência. Cada um de nós é um ser espiritual. Mais importante é a nossa essência, voltada para o bem e não para o mal. E já concluindo, cada pessoa precisa ser aceita do jeito que é verdadeiramente. A dignidade humana aproveita atípicos e a neurodivergentes. Maravilha, parabéns. Olha, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora, mas volta semana que vem. Eu vou deixar vocês com o Alonso cantando Voluntário, uma música que é da autoria dele, para inspirar você a ser voluntário e fazer a sua parte. Porque o tempo não volta atrás. Faça aquilo que é certo. Olha só, mas deixando claro que essa música me foi inspiração quando eu li o livro da Maristela, Voluntariado, né? Aquele livro me inspirou, fiquei guardado. Um dia veio o violão e eu compus essa música. Sou voluntário, eu tenho amor, sou solidário, sou voluntário, eu tenho amor, sou solidário, sou voluntário, sou pela paz, sou participante do amor que faz cada um de nós que quer o mundo.